aí, pessoal? Quanto tempo não temos uma aula de ciências, hein? Com aquele super mega ultra blaster feriado no meio do caminho. Então vamos retomar um pouquinho? Hoje nós vamos começar lá no capítulo 6 e nós vamos fazer da página 372 a 381. Então aqui, ó, como de costume, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre as etapas da vida de um animal. A gente terminou o capítulo 5 falando das formas de nascimento e agora a gente vai dar continuidade. Lá no segundo ano, a gente já tinha falado um pouquinho sobre o ciclo da vida. O que é ciclo da vida? Quando a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é o ciclo da vida, né? E que todas as espécies, tanto do reino animal quanto do reino hominal, que somos nós, seres humanos, passamos por ele. A gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz e a gente morre. Só que cada tempo disso, né, cada fase desse processo do ciclo leva um tempo. Então, olha ali, ó. Olha aí as imagens das duas páginas do nosso início de capítulo. A gente está vendo o pai, provavelmente dessa criancinha, que é o rapaz ali de blusa vermelha, e o avô. Para ele ser o avô, ele provavelmente é o pai dele. Então são gerações, ó. Esse aqui é pai desse, que é pai desse. Então, o que aconteceu com ele primeiro? Nasceu, cresceu, reproduziu. Olha só, teve o filho dele. Ele é a mesma coisa. Nasceu, cresceu, reproduziu. E a mesma coisa vai acontecer com a gente, tá bom? Então, aqui, ó, algumas perguntas que a gente conversa, né? Se vocês têm avós, bisavós, né? Bisavós são os avós dos nossos avós. Muitos provavelmente ainda já não tem mais, né? Porque por conta da idade, muitos vêm a falecer, completando aquele ciclo da vida, né? E aí? E vocês? Gostariam um dia de reproduzir, ser pai, ser mãe? E de lá no futuro, muito daqui uns anos, os seus filhos te darem netos? Já pensou sobre isso? Será que vocês serão bons filhos, assim como vocês são para os pais de vocês? Será que os filhos de vocês vão ser bons para fazer lição, obedecendo o pai e a mãe, nesses tempos difíceis de pandemia, que tem que prestar atenção na lição de casa? Já pensou tudo isso? Vou falar um pouquinho. Ciclos de vida, vamos lá. Semelhanças e diferenças. Semelhanças é o que tem de igual e diferença é o que tem de diferente. Então, olha lá. O Duda e o Torugo estavam observando as figurinhas do álbum sobre animais que tinham começado a colecionar. Acharam bem esquisitas as imagens da borboleta adulta e da borboleta jovem, que é a largata. Achavam que todos os filhotes como miniaturas em suas versões adultas. Afinal, todo bebê humano já nasce parecido com o adulto, só que pequeno, não é mesmo? E os gatinhos e cachorrinhos também. Então, olha só, alguns animais, nós, por exemplo, nós somos os animais, né? Nós somos animais racionais porque a gente pensa. Então, a gente já nasce um mini adulto. Ah, viu, mãe? Meu professor está falando que eu sou um mini adulto. Não, não estou falando isso. Estou falando que a sua aparência física lembra de um adulto. Por quê? Porque você vai crescer e vai se desenvolver. Mas você ainda não é dono do seu nariz, você ainda não pode decidir tudo, você não pode fazer o que você quer. Você tem que obedecer o adulto, tá ok? Mas quando a gente nasce, a gente é parecido com um mini adulto. E alguns animais também já nascem com essas características. Por exemplo, o gato, ele parece um mini gatão, só que ele é um gatinho. O cachorro, o crocodilo, o elefante, o bezerro, né? O potro, que é o filho do cavalo, o filhote do cavalo. Então, eles já nascem mini adultos, só que eles vão crescer e vão tomar característica maior. Outros animais não nascem dessa maneira. Por exemplo, a borboleta e a joaninha. O ciclo de vida delas é diferente desses outros animais que a Pro citou. Então, é isso que o Torugo e que a Duda estão investigando aqui. Então, a gente vai ter que lembrar, resgatar lá na memória o aprendizado de como que é o ciclo da vida da borboleta.
e até da joaninha. Elas são ovinhos, se tornam, esse ovo, ele eclode, que é abrir, né? Sai de dentro uma larvinha meio nojentinho. Depois ela assume o estágio da pupa, que é quando ela fica dentro daquele casulinho que a gente chama, passa alguns dias lá sofrendo o que a gente chama de metamorfose, que é se transformando, para daí então se tornar uma borboleta. Diferente da gente, a gente não entra dentro de um casulo para esperar um tempo e dias passar para a gente se tornar um adulto, né? A gente vai esperando os dias, os anos, vai aprendendo para a gente ir crescendo. Então, são fases de desenvolvimentos diferentes. E aí vem aqui a pergunta aqui. E você, o que acha? Será que todos os animais já nascem iguais aos seus pais? Como se fossem uma miniatura? Acabei de falar sobre isso, hein? Aí, será que então todo animal já nasce um mini adulto? Acho que não. Explica aqui pra mim. Não vai me falar só sim ou só não. Tem que justificar, explicar. Então, aqui, ó, todos os seres vivos têm fases na vida, que é o que a gente estava falando. Ó. Eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Cada indivíduo é uma pessoa, um animal, morre, mas a espécie permanece viva, porque os indivíduos se reproduzem e o ciclo da espécie continua. Então, os seres humanos, por exemplo, não acaba, porque tem pessoas morrendo? Tem pessoas morrendo, mas elas estão se reproduzindo, ou seja, tendo filhos. Os animais também são assim. Mas eu ouvi falar que a arara azul entrou em extinção, ou seja, deixou de existir. Então quer dizer que eles pararam de se reproduzir? Exatamente. Por que aconteceu? Para a arara deixar de existir, a gente foi destruindo o habitat dela, ou seja, onde ela vivia nas florestas, e a gente também foi, muitos seres humanos, capturando essas aves para vender. Como isso não é correto de fazer, eles tinham que transportá-las de maneiras muito ruins e muitas morriam. E por isso atrapalhava todo o ciclo de reprodução, do crescer, do envelhecer delas, e aí foram deixando de existir. Tudo bem? Então, assim, se a gente não prejudica esses animais, por mais que eles morram, a espécie deles não vai acabar. Mas quando os homens, e quando eu falo homens, eu não estou falando só de mulheres, né? Estou falando da sociedade como um todo, de todas as pessoas. Mas quando os homens começam a intervir antes de entrar no habitat do animal, ele pode deixar de existir, tá bom? Então, aqui, ó, o ciclo da vida de uma espécie termina quando o último indivíduo morre. Então, dizemos que a espécie está extinta. Observem a imagem. Ela mostra a gatinha pituca. Ela nasceu, cresceu, cruzou com o gato preto e teve vários gatinhos. Esses gatinhos continuaram o ciclo da vida da espécie, mas a pituca envelheceu e morreu. Seus donos fizeram até um quadro dela de lembrança. E isso vai acontecer com todos os nossos animaizinhos. Então, aqui, ó, pituca, pituca, virou uma criança, gatinha criança, se tornou adulta, conheceu o amor dela, ó, cruzou, ela se reproduziu, olha os filhotinhos dela aqui. Os filhotinhos foram seguir a vida deles, ela envelheceu mais um pouquinho e faleceu, morreu. Aí o quadrinho dela para lembrar dela aqui. Então, são o ciclo da vida. Lá no segundo ano a gente fazia o ciclo da vida da galinha, né? Aqui a gente está fazendo do gatinho. Então, assim como a gatinha pituca, todos os animais passam por fases da vida. Cada espécie tem o próprio tempo de vida. Quantidade de vezes que tem filhotes, quantidade de filhotes por vez e tipo de nascimento. Então, nem todo mundo, a gente viu, tem os ovíparos, vivíparos, ovovíparos. Nem todo mundo nasce igual. Nem todo mundo gesta, quer ficar com o bebê na barriga, a mesma quantidade de tempo. Então, olha só. Os animais, por exemplo, eles podem dar à luz, ou seja, nascer filhotinho, vários de uma só vez. Não tem um número. Pode ser mais de 5, pode ser mais de 6. Então, olha aqui. E a gestação dele dura, em média, 63 dias. Então, uma cadela, que é a fêmea do cachorro, ela fica prenha quando a gente fala de uma fêmea de animal que está grávida.
ela fica 63 dias grávida. 63 dias é quase 2 meses. E mais alguns dias. Que lembra lá, um mês tem 30 dias. 2 meses, 30 mais 30, 60. Então, dou 2 meses mais alguns dias do outro mês. E aí nascem os filhotinhos. Diferente da mulher, ó. Quanto tempo a mulher fica grávida? O correto são 9 meses. Se não acontecer nenhum problema, nenhuma dificuldade no meio do caminho, a mulher fica grávida 9 meses e nasce um bebê. Às vezes pode acontecer de ter gêmeos, às vezes pode acontecer de ter trigêmeos ou quadrigêmeos. Provei uma notícia que teve quíntuplos. Pode acontecer, ter 5. Mas são exceções. Na maioria das vezes é um bebê por vez, tá? E da cachorrinha são vários. Olha aqui, ó. Nas vacas o tempo da gestação, ó, é em torno de 9 meses também. E geralmente nasce um filhote por vez. Então, olha, a vaca é bem semelhante a nós, seres humanos. Um filhote por vez, 9 meses de gestação. Olha o elefante. A gestação do elefante dura quase 2 anos. A elefante fêmea fica grávida, prenha, quase 2 anos e nasce um filhote, um elefantinho. Olha a baleia. Já a baleia é parecida com a do elefante, só que ao invés de 2 anos, fica 1 ano. É muito tempo, né? Então, olha aqui, ó, a sua mamãe elefante e o seu filhotinho. Aqui você vai escrever uma legenda para mim dessa fotografia, tá? Capricha, bonito. E venham conectando, pra gente é tipo um desafio se conectando. Ele fala assim, ó, você aprendeu em matemática a calcular os tempos em dias, horas, minutos. Agora é a vez de você aplicar esse conhecimento em ciências, por meio desse desafio. A resposta, a raposa, é um mamífero vivíparo e na sua gestação dura 52 dias. Esse tempo de gestação corresponde a mais de um mês, 2 meses, 1 ano, mais de 3 meses. Então, a gente tem que lembrar uma coisa, ó, um mês tem 30 dias, em média. Tem alguns meses que tem 31 e tem fevereiro que tem aquela exceção do 28 ou 29. Só que a gente vai considerar aqui que tem 30. Então, um mês tem 30. 2 meses terão quanto? 30 mais 30, 60. Só que ele falou 52 dias. Então, aqui a gente tem que entender que não chega nem a 2 meses, né? É um mês e mais alguns diazinhos só. Então, aqui, ó, seria o quê? Mais de um mês só, né? Ok? Então, vamos lá. Então, você também já sabe que nem todos os animais nascem da barriga de suas mães. Alguns animais são ovíparos, ou seja, nascem de ovos. E da mesma forma, passam por fases até chegar à idade adulta, a velhice e morrer. Mas existem espécies que têm um ciclo de vida diferente, pois os indivíduos passam por uma coisa que a gente chama de metamorfose. Metamorfose é uma transformação. Olha aqui, ó, o ciclo da borboleta e da joaninha, que é o que a gente falou lá no início, a gente vai falar aqui agora. Então, olha aqui, ó. Outros insetos, além da borboleta, passam pela essa metamorfose, que é uma transformação. Vamos observar aqui, ó. Lembra que eu falei? Elas são ovinhos. Esse ovinho, ele eclode, explode, vira uma larva. Depois de uns 15, 10 dias no formato dessa larvinha, se alimentando, comendo folha, ela constrói um casulinho em volta dela, que se chama purpa. E ela fica protegida lá dentro, sofrendo essa metamorfose. Essa casquinha de larva dela vai se transformando, se for no caso da borboleta, em asas. Se for da joaninha, também se transforma em asas, mas menor, com características diferentes. E aí, depois desse estágio de purpa, que ela fica aqui protegida, né, escondida lá dentro, fica ali em torno de uns 15 dias também, 10, 15 dias, aí ela vira, se torna a joaninha ou então a borboleta. Então a gente fala, nossa, a joaninha traz sorte, nossa, a joaninha é bonitinha, mas antes disso ela foi uma largatinha feinha, assim como a borboleta também. Por isso que a gente fala, às vezes você precisa de uma metamorfose, se transformar. Então aqui, ó, a joaninha também passa pelas fases de larva, que é essa aqui, de purpa, aqui, até se transformar em uma joaninha adulta.
Assim, as fases de sua vida são ovo, larva, purpa e joaninha adulta. Então, quando ela sai da purpa, ela já é um adulto. Gafanhotos, moscas, vespas e besouros também passam por metamorfose, ou seja, para elas ganharem aquelas asinhas, aqueles bichinhos insuportáveis que ficam, passa por esse ciclo aqui, ó. Ao sair de seus ovos, eles também são muito diferentes dos indivíduos adultos. Então, eles eram de um jeito, passou pela metamorfose dentro da pulpa, eles nascem outro, completamente diferente. Os mamíferos, lembrando que os mamíferos são aqueles seres que nascem da barriga da mãe e que tomam leite. As aves, são os que voam. Os répteis, nascem parecidos com os adultos de sua espécie. O jacaré, a cobra, a girafa, o elefante e a onça nascem como adultos em miniatura. Eles crescem e aprendem com seus pais como sobreviver. Os filhotes de crocodilo, elefante, pato e leão são tão parecidos com os adultos que com certeza você vai conseguir identificar cada um deles. Então aqui, ó, bem mamãozinho com açúcar, só escrever o nome de cada animal. Só isso. O nome, viu a foto? O nome dele aqui com letra maiúscula. Viu a foto? O nome dele com letra maiúscula. Ok? Simples. E aí a gente vai falar da reprodução, para finalizar esse capítulo. Então, reprodução, o que é isso, professora? É como nasce, como ele é feito, de onde vem, como nascem os animais, né? Ah, eu já vi, ou da barriga da mãe, ou é do ovo, ótimo. Então, aqui, ó, a reprodução dos animais acontece quando a fêmea, então precisa de uma fêmea e de um macho, dão origem a um filhote. Nós chamamos essa reprodução de sexuada. Por que sexuada? Porque tem uma fêmea e um macho, sexuado. Durante o cruzamento, uma célula é tudo que percorre, é a menor parte do nosso corpo, minúscula, ela percorre tudo o nosso corpo, só que ela é tão pequena, tão pequena, tão pequena que a gente não enxerga a olho nu. Precisaria de um microscópio para enxergar. E aí tem a célula feminina e a célula masculina. Quando cruza, o que é cruzar? É pegar uma feminina e uma masculina. Elas estão passando e se cruzam e se unem. Quando elas se unem, elas formam o que a gente chama de embrião. Que aí, no caso, se for um ser humano, vai ficar guardadinho na barriga da mulher e vai gerar o bebê. Tá bom? Então, isso aqui, ó, quando se cruzou e juntou, a gente fala que fecundou, nós chamamos de fecundação, que é o momento em que o gameta, que é a célula masculina, se encontra com o gameta, que é a célula feminina. Professora, essa célula chama gameta? Chama. Por que a gente chama de gameta? Que é para diferenciar das outras células, porque o nosso corpo inteirinho, ele é cheio de células. Só que a gente chama de gameta, que é para saber que é onde vai dar o filhotinho. Então, o gameta feminino encontrou o gameta masculino, se cruzaram, fecundou e gerou o embrião. Tudo bem? Isso tudo pode acontecer no corpo da fêmea, como nos mamíferos, no ser humano, ou no ambiente. Lembra lá dos cavalos marinhos? Acontece dentro da água, né? A fêmea vem, solta o gameta feminino dela, que é a célula dela feminina, vem o machinho e solta o gameta masculino. Eles se cruzam, fecunda e geram o embrião. Só que eles ficam sendo gerados no ambiente, ou seja, lá dentro do mar mesmo, tipo nas anêmonas. Diferentemente de nós, seres humanos, a gente fica na barriga da nossa mãe. Como no caso dos sapos, né? Os sapos é no ambiente, o macho da fêmea vai soltando e cada um dos seus gametas na água, e após se encontrarem, formam seus ovos. Assim, a fecundação acontece fora do corpo da fêmea, formando a célula chamada de ovo ou zigoto. Essa fecundação é chamada de fecundação externa. Então, olha só, o que acontece dentro do corpo da fêmea, a gente chama de fecundação interna, ou seja, porque está aqui dentro. É como acontece do cavalo, do cachorro, da vaca, do gatinho, da mamãe. Agora,
interna que acontece fora. Por exemplo, o cavalo marinho, os peixes, é tudo do lado de fora. Por que fora? Porque solta o gameta feminino, solta o gameta masculino. Aí eles se fecundam e ficam gerando lá fora até nascer o bebê. Tá bom? Então, olha os pinguins aqui, ó. Ele tem uma reprodução sexuada. O que é sexuada? Feminino, masculino. Com a fecundação interna, acontece dentro da mulher, dentro da fêmea. Depois a fêmea coloca o ovo. E a curiosidade é, acontece interno, a fêmea põe o ovo, mas quem fica chocando o ovo é o homem. É o pinguim macho. Então, olha o casalzinho ali, ó. Os leões também têm reprodução sexuada, ou seja, precisa de um leão macho e uma leoa, com fecundação interna, ou seja, acontece dentro da leoa. Eles são vivíparos, porque o filhote nasce da leoa e se desenvolve dentro do corpo da mãe. Existe também a reprodução assexuada, ou seja, que ocorre sem a junção das células do macho e da fêmea. Então, não vai ter lá o gameta feminino e o gameta masculino. Esse tipo de reprodução pode ocorrer de diversas maneiras, mas precisa sempre de um indivíduo. Então, ó, na reprodução sexuada, eu preciso de dois, macho e fêmea. Na assexuada, é um só. Só que a assexuada não gera seres humanos, tá? Não dá. Para ter um ser humaninho, precisa de dois, um macho e uma fêmea. A assexuada é, por exemplo, a cobra, é a joaninha, a mosca, que a gente conhece, tá? As plantas, olha aqui, ó. Então, nas plantas, por exemplo, quando retiramos um galho e uma muda e plantamos para dar origem a um novo vegetal, temos uma reprodução assexuada. Então, não preciso de uma planta macho, uma planta fêmea. Preciso só da raiz dela para pôr lá na terra e conseguir fazer. Então, as esponjas marinhas que a gente viu, acontece outro tipo, ó, chama de brotamento. Ou seja, a gente tem um indivíduo, ou seja, uma esponja, que nasce, cresce desenvolvendo grudada na esponja adulta. Então, tem uma esponja adulta, de repente começa a nascer uma esponjinha nela. Aí aquela esponja adulta morre, ficou a outra, e depois vai crescendo. E assim que elas vão se reproduzindo. Outro tipo é a partogênese, em que um gameta feminino se desenvolve como um novo indivíduo. Algumas espécies de lagartos se reproduzem dessa maneira, assim como insetos, as cobras, os peixes. Esse processo também pode acontecer com algumas aves, como os perus, quando as fêmeas ficam separadas dos machos por muito tempo, que é uma forma delas não acabarem com a espécie, tá? Então, a cobra, por exemplo, ela não tem uma cobra fêmea e uma cobra macho, ela é uma reprodução assexuada. Então, ela sozinha consegue produzir outras cobrinhas. E aí, ela é ovo ovíparo, porque ela guarda aquele ovo dentro dela e só sai quando já está na hora de nascer o filhote. Então, olha os exemplos aqui da esponja marinha. Por isso que elas são tudo grudadinhas uma na outra. E aqui é um exemplo da fêmea do dragão de Komodo, tá bom? E aqui um super desafio, olha só. Eu quero que você descubra a mensagem que está escrito aqui em cima. Então, aqui ele mostra, ó, o número 1 vale letra T. Então, toda vez que aparecer o número 1 aqui em cima, é a letra T. Número 2 é a letra R. Tudo que aparecer com o número 2 aqui é a letra E. Então, você vai usar esse código que está dentro do quadro para descobrir essa mensagem que está aqui. Descobriu essa mensagem? Vai escrever ela aqui e completar aqui para mim. Tá ok? Então, por hoje é só. Dessa forma que a gente vai terminar a nossa aula. Bem simples. Lembrando que precisa fazer a leitura e a interpretação do texto. Eu estou lá no Meet. Vai se preparando porque a gente vai mandar esses moldes de aula aí. Vou querer vocês online comigo mais frequente. Então, já se prepara, já se programa, porque a Pro vai mudar. Tá ok? Então, um beijo. Até a próxima aula.